Está no ar mais um programa Cidade Gospel. E o programa de hoje nós temos muitas atrações, não é mesmo, Pastor Thomas? Amém, pastora Keila. Quero cumprimentar os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo que estão em casa nesse momento, com a paz do Senhor Jesus. E o programa hoje está recheado de atrações. Nós temos a presença na entrevista da professora Lourdes Kemper, que vai estar aí falando um pouco da história de Cacoal, nesses 36 anos de emancipação política, que completa aí na próxima terça-feira, dia 26. Vamos ter o pastor Vitor pregando e orando, pregando a palavra do Senhor e orando pela sua vida. E a cantora Débora, lá de Paraná, também vai estar conosco, pastora Keila. Isso mesmo, pastor Thomas. E agora, vamos à entrevista. E nesse momento nós vamos estar entrevistando a professora Lourdes Kemper. Boa tarde, professora. Boa tarde. Conta um pouco para os nossos amigos, telespectadores que estão em casa, como é que foi a sua história, a sua chegada a Cacoal? Nós chegamos há 41 anos atrás, né? Ainda não existia Cacoal. Nós fomos morar na fazenda Castanhal, que meu pai fez um acordo lá com o seu Clodoaldo, né, o pioneiro Clodoaldo, para formar 50 alqueires de café em troca de 200 alqueires de terra. Logo depois da nossa chegada, o INCRA instalou aqui o projeto de colonização, e aí tem início a formação, né, a construção dos primeiros barracos e a chegada de dezenas, centenas de pioneiros em busca de um pedaço de terra, e foram transformando tudo isso. Professora, conta para nós e para os telespectadores sobre o livro que a professora escreveu, né? Como surgiu essa ideia desse livro? Eu sou professora, né? Agora já estou aposentada, então nós tínhamos uma carência muito grande de material. E a gente via várias versões, assim, a gente que acompanhou, especialmente em relação ao nome. E aí, como eu conhecia todo aquele povo, porque tanto os seringueiros como os garimpeiros, a gente teve esse contato com essas pessoas e mesmo os pioneiros que aqui chegaram para ocupar o povoado. E aí nós iniciamos uma pesquisa de campo mesmo, né? Buscando material, documentos, depoimentos dos pioneiros. Entrevistamos mais de 300 pessoas. Em relação à origem do nome de Cacoal, a gente já sabia que existia um seringal antigo do seu Anísio Serrão, mas nós precisávamos ter documentos. Aí eu fui até Humaitá, onde tinha um batistério das filhas do seu Anísio, e lá constava, né, seringal Cacoal, de 1936. E levantamos outros documentos e procuramos, assim, fazer um apanhado geral de toda a trajetória, desde a época, por volta de 1920, quando o seu Anísio chegou aqui, que ele veio trabalhar como guarda-fios, até 2000, né, por aí. Então a gente procurou ali o primeiro capítulo, a gente dedica especialmente aos seringueiros garimpeiros que chegaram antes da chegada do INCRA aqui, né? Então eram pessoas assim que moravam isoladamente e viviam do extrativismo. E aí tem histórias maravilhosas que daria páginas e páginas, né? Assim, porque eles têm uma história de vida maravilhosa, de luta, de sacrifício, de perder filhos, de muito sofrimento, né? Então são histórias muito bonitas. E daí depois, quando o INCRA chegou, aí já existem várias pessoas aí que contam a história. Então os primeiros professores, os primeiros policiais, os primeiros comerciantes, e tem o registro de fotos. Infelizmente naquela época poucas pessoas tinham acesso a digamos, a uma câmera fotográfica, né? Hoje já é mais fácil. Então nós temos aí registro e a gente procurou contar um pouquinho de todos os setores da história de Cacoal. É lógico, ocorreram ou tem falhas, mas não foi proposital. Às vezes foi até falta de as pessoas às vezes acreditarem no trabalho da gente. E a gente procurou fazer aí com muita seriedade, deixar o resgate para as futuras gerações saberem como tudo isso aconteceu. Então mostrar essa luta, esse sacrifício e essa evolução que ocorreu no decorrer desses menos de 40 anos, né? Professora, a senhora que está aí há 40 anos na cidade, aqui na região, que a senhora viu a Cacoal começar, iniciar, aí, que conta pra gente um pouco quais são os seus olhos para o futuro, né? Cacoal até passou recentemente na televisão como uma cidade
nova, moderna, que está crescendo cada dia mais. O que a senhora pode, né, qual é a sua visão aí para o futuro próximo? Aí a gente acompanhou toda essa transformação e às vezes a gente sai na rua assim, hoje mesmo ia subindo, de repente você vê um prédio novo, uma construção diferente, novas ruas sendo pavimentadas, a rede de esgoto, né, havendo aí a sequência nisso aí, que é a infraestrutura, que é importante, fundamental para o município, e a gente fica assim, fala, meu Deus, é isso aqui mesmo? Antes barraquinhos de madeira, não existiam ruas, era tudo mato, ou então buraco, simplesmente um carreador, e hoje a gente vê avenidas modernas, a gente já vê semáforo, e eu acho assim, que Cacoal vai, com certeza, porque o mesmo povo que construiu isso aqui, está deixando o exemplo, e os outros que estão vindo, a gente percebe que eles também têm vontade de dar sequência nesse desenvolvimento. Eu acredito assim, e Cacoal hoje eu considero já uma das melhores cidades para viver. Eu digo assim, lógico, eu vim para cá não era porque eu queria isso aqui, mas a gente acaba gostando tanto, se apegando tanto, que eu não quero viver em outro lugar. E eu acredito assim, que para o futuro, depende de cada um de nós, realmente Cacoal tem tudo para se tornar uma cidade dos sonhos dos nossos filhos, netos e as futuras gerações. Cacoal, eu digo sempre, é o orgulho, assim, lógico, tem falhas em vários setores, mas eu acho que a gente já superou muito e, com certeza, com garra, com determinação, a gente vai continuar superando esses obstáculos que existem na nossa vida e também no cotidiano de uma cidade. Professora Lourdes, Cacoal está completando 36 anos, né? Mas há 40 anos a professora ela tem assim acompanhado o desenvolvimento da cidade. E o que te chama mais atenção? Assim, qual a área que te chama mais atenção dentro desse desenvolvimento? Olha, nós temos todos os setores, houve uma evolução fantástica. Mas eu, como educadora, eu posso falar sobre a educação. Antes, aquelas escolas multisseriadas, construídas assim, a pau a pique, o piso de chão, não tinha lousa para a gente escrever, não tinha caderno, não tinha nada, era tudo improvisado e era aquele monte de meninos, especialmente na área rural. Porque mais de 70% da população de Cacoal, até a década de 90, ela residia na área rural. Então, eram aquelas escolas pequenininhas, com o professor atuando nas 4 séries, mas nós tivemos aí o privilégio de ter pessoas determinadas, educadores, que iam lá, orientavam, porque nós éramos todos leigos. Nós sabíamos ler e escrever, e aí nós fomos convidados a fazer um curso chamado Logos 2, que preparava a gente para dar aula, e sempre nós tivemos o apoio da SEMEC, e aí eu gostaria aqui de destacar as nossas primeiras professoras, a dona Coleta, a Francinete, depois nós tivemos a Neuza Manfredinho, a Ruth Bexiga, nós tivemos a Melinha, a Mercedes, todas assim, pessoas fantásticas aí que fizeram um diferencial na educação de Cacoal. E quando hoje a gente vê Cacoal com 5 universidades, Universidade Federal, a FACIMED, com medicina e vários cursos aí de ponta, né? A Unesc, nós vemos aí outras já sendo implantadas, mais de 30 cursos, mais de 7.000 alunos, a gente fica assim, encantado com tudo isso, ver essa transformação em tão pouco tempo, né? E cursos de qualidade que atraem pessoas de outros municípios e até de outros estados para virem para Cacoal, né? Então, nós estamos, assim, de parabéns por toda essa evolução. E eu sempre digo que eu acho que isso se deve muito àqueles professores que ali acreditaram, que deram a sua parcela de contribuição para que a educação tivesse essa evolução. Um outro setor, assim, também, que eu considero significativo, lógico, a modernização do comércio de Cacoal, né? Daqueles barraquinhos, daquelas lojas simples que vendiam os secos e molhados, que chamavam, e alguns tecidos, algumas coisas assim, para lojas modernas, boutiques. Então, nós temos aí o centro atacadista. Na economia de Cacoal também, nós tivemos a ocupação aqui, pelos colonizadores, e a maioria plantou café, e Cacoal foi um destaque no café. Aliás, Cacoal é chamada de capital do café, apesar de que hoje nós não temos mais praticamente produção assim nenhuma, porque diversificou muito.
nós ainda temos aproximadamente 6 mil propriedades, e dentre a maioria ali de pequenos proprietários, que hoje diversificaram as suas atividades, né? Para pecuária, para produtos aí cereais, horta, enfim, tem ainda um setor produtivo. Hoje nós temos a agroindústria, que está se destacando aí, está conseguindo vender para merenda escolar, para outros municípios também. E tem aí qualidade sendo, avançando cada vez mais nesse setor. Então, assim, lógico, eu falei mais da educação, porque é o setor que eu trabalhei, mas Cacoal realmente houve avanços em todos os setores, né? E com certeza nós continuaremos trilhando esse caminho para continuar fazendo com que Cacoal economicamente se destaque cada vez mais, porque a economia é essencial para o desenvolvimento de um município. Professora Lourdes, a senhora, além de professora, que atua na educação desde o início aí da nossa cidade, também tem outros projetos, como pintura. Fale um pouco para a gente desses outros projetos, e tem projetos aí para o futuro, além do livro, tem algum outro livro para ser lançado? Já há aproximadamente uns 10 anos, eu comecei a fazer um livro, mas um livro didático, realmente para alunos, para aquelas crianças que estão iniciando a acompanhar um pouquinho da evolução, porque o livro que nós lançamos, ele é mais para adulto, mais para conhecimento, assim. Então, não é um livro que atrai as crianças, não é próprio para, digamos aí, nas séries iniciais. E nós pretendemos, nesses próximos anos ou meses, estar aí melhorando ele e, quem sabe, lançando para o próximo aniversário de Cacoal. O meu trabalho com telas, eu sempre achei muito bonito, mas eu nunca tive aula sobre isso nem nada. Mas nós tínhamos uma dificuldade. Quando a gente ia trabalhar a história de Cacoal, a gente não tinha imagens. E aí eu já pintava outras coisas e resolvi fazer a primeira tela, que era um seringueiro, tirando ali o látex, né? E daí eu fiz a casa do seringueiro, fiz um de barco, como as pessoas chegavam antigamente aqui, e aquilo chamou muita atenção, porque a gente percebeu que havia um aproveitamento muito maior quando a gente trabalhava com esse recurso visual, que eram as telas, para eles assim, discorrerem sobre a tela, e a gente percebeu que o aproveitamento foi fantástico. Aí eu continuei. Então, por exemplo, uma das telas assim que todo mundo gosta, eu até estou concluindo uma para mostrar mais nitidamente como era aquilo, era a chegada dos caminhões pau de arara. Porque 90% dos pioneiros aqui chegaram naqueles caminhões cobertos com lona, trazendo apenas os utensílios domésticos essenciais, porque naquele tempo não tinha geladeira, não tinha televisão, não tinha cama, guarda-roupa. Olha, quem trouxe isso para cá era muito chique, porque a maioria era 2, 3 famílias num caminhão daquele, só descia aquele monte de menino, porque naquele tempo as famílias eram compostas de 6, 8, 10, às vezes até 15 pessoas, né? Então, realmente, era dessa forma como a maioria chegou. E as minhas telas, eu procuro retratar como foram momentos marcantes da nossa história, né? Que nem, por exemplo, o INCRA. E aí eu faço sempre, eu vou tirar opiniões com pessoas que também participaram desse momento da nossa história, né? Porque aqui eu digo assim, teve muitas pessoas, não existe uma pessoa principal na nossa história, existem muitas pessoas que colaboraram de forma decisiva para isso, né? Aqueles pioneiros que ajudavam nos mutirões. Uma coisa que marcou na história de Cacoal foram os mutirões. As primeiras estradas foram feitas com mutirões, as primeiras escolas, a comunidade começava a construir de manhã, de tarde já estava pronta, né? Que aí juntava 20, 30 pessoas ali para fazer, as primeiras igrejas. Olha, por exemplo, o Cernic, várias outras órgãos aqui em Cacoal, instituições, foram construídas graças aos mutirões. Um exemplo é ainda o Hospital São Daniel Comboni, o chamamento ao povo que ali participou, e você pode observar nas fotografias que nós temos das construções, eram sempre pais e mães de família, pessoas mais antigas que tinham ou que mantêm esse espírito dos mutirões, da cooperação, da solidariedade, do sentimento de querer ver a coisa acontecer, né? Então, até assim, eu acredito, a Cacoal, por exemplo, né, nesses 36 anos de emancipação política e 41 anos já de fundação, porque foi em 72 que o INCRA se instalou aqui, já evoluímos muito, mas nós temos ainda muito o que fazer
E eu tenho certeza que o potencial de Cacoal é muito grande e nós vamos ser, já somos, eu acho, a melhor cidade do estado de Rondônia e da região norte, e nós temos tudo para continuar trilhando esse caminho para chegarmos lá. Professora, aproveita, deixa uma mensagem para a população de Cacoal. A mensagem que eu sempre gosto assim de dizer, tem uma coisa que eu tenho saudade daquela época, era o espírito de solidariedade, de companheirismo que todos tinham, o amor por essa terra, o querer fazer, né? O querer ajudar a construir, o querer o melhor, né? E nós esperamos que essa geração que agora está aí, né? Porque nós já estamos mais antigos, né? Mas essa geração que está aí ativa e as futuras gerações continue seguindo o exemplo dos nossos pioneiros, continue trilhando o caminho do bem, da paz, da harmonia, de querer fazer alguma coisa. Porque eu sempre digo assim, os governantes têm a sua parcela de responsabilidade, mas quem faz realmente a diferença é o cidadão, é o ser humano. Então, se cada um fizer a sua parte, com certeza nós vamos construir essa cidade que todos nós queremos para continuar morando aqui. Porque quando cada um faz a sua parte, com certeza, um sonho que se sonha só é apenas um sonho. Agora, um sonho que se sonha junto é uma realidade. Obrigado, professora, pela sua presença em nosso programa, para contar um pouco da história desses 36 anos da nossa cidade e que possamos mais 36 de evolução, de crescimento, né, na nossa cidade. Muito obrigado. É um prazer, sempre falar de Cacoal para a gente é um prazer. E esperamos que tenhamos sensibilizado as pessoas e passado a nossa mensagem parabenizando a todos. E agora o pastor Vitor vai ministrar uma palavra ao seu coração. Eu quero cumprimentar você, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo nessa tarde, com a paz do Senhor. E eu quero dizer ao seu coração que eu tenho uma palavra diretamente do coração de Deus para a tua vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo aí na sua casa, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e no versículo 14, eu quero que você preste muito bem atenção nesta palavra, porque eu tenho certeza que o Senhor irá falar ao seu coração. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Queridos, observamos esta palavra da parte do Senhor para nossas vidas. E uma coisa a qual o Senhor chamou a minha atenção para esta palavra foi acerca do nosso Mestre, acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus. Observamos que a palavra do Senhor nos diz que a fama do nosso Mestre percorreu por toda a Galileia. Quando nós falamos acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós vemos que o Senhor, Ele tem trabalhado de forma sobrenatural sobre a face desta terra, porque a Bíblia nos diz que a fama dele correu. Queridos, nós podemos observar que hoje o poder da glória, do poder, da fama de Cristo, da autoridade de Cristo, está de forma sobrenatural sobre as nossas vidas. A Bíblia nos diz, queridos, que Jesus, aonde ele passava, aonde ele caminhava, por onde Jesus estava, a Bíblia nos diz que uma grande multidão acompanhava, porque Jesus trazia uma palavra de refrigério, uma palavra de bálsamo para o coração daqueles que necessitavam de ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que Jesus, por onde ele passava, ele operava sinais, prodígios e maravilha. A Bíblia nos diz, queridos, que quando as pessoas ouviam falar que Jesus estava em um determinado lugar, a Bíblia nos diz que logo aquele lugar ficava cheio de pessoas
que iam ali para serem abençoados por Jesus. E eu quero aqui trazer esta palavra ao seu coração, que o Jesus que nós servimos aqui nesta tarde, que nós adoramos aqui sobre a face desta terra, é o mesmo que essa palavra nos refere sobre ele, sobre as autoridades que ele operou, os milagres que ele operou. E por isso eu quero dizer à sua vida que Jesus, queridos, ele não muda. Jesus é o mesmo e continua sendo o mesmo Jesus quando ele operava grandes sinais e prodígios e maravilhas. A Bíblia nos diz que Jesus, com apenas 12 anos de idade, ele ensinava no meio dos doutores, e os doutores ficavam pasmados de ver a sabedoria de Jesus, da sabedoria que saía sobre a vida do nosso mestre. Queridos, então eu quero falar ao seu coração acerca da fama, que simboliza a glória, que simboliza o poder, que simboliza a grandeza de Deus. E eu quero dizer aqui ao seu coração nesta tarde, que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, para nos dar um refrigério, para nos dar uma direção, para que nós possamos conquistar, para que nós possamos vencer diante dessa vida em que nós vivemos, diante dos problemas que nós enfrentamos. A Bíblia nos diz que Jesus, cheio do poder do Espírito, cheio do poder da graça de Deus, Ele fez grandes sinais. A Bíblia nos diz, queridos, que Ele agiu de maneira sobrenatural. A Bíblia nos diz que cegos que estavam enfermos há muito tempo começaram a enxergar, pessoas que eram paralíticos passaram a andar, foram curados. A Bíblia nos diz que leprosos, coisas sobrenaturais o nosso Senhor operou. E eu quero aqui dizer para a sua vida, para você que está na sua casa, você que está necessitado de uma palavra, você que está necessitado de uma cura, de um milagre na sua vida, eu quero dizer para o seu coração que Jesus, Ele continua sendo o mesmo, e Ele pode operar aqui nesta tarde um milagre na sua vida. Então, meu querido, talvez você esteja desanimado, talvez você esteja passando por alguma situação difícil aí na sua vida, mas eu quero dizer ao seu coração que nada está perdido, porque a palavra nos diz aqui no Evangelho de Lucas, logo no primeiro capítulo do Evangelho, a palavra nos diz que nada é impossível para o nosso Deus. Então, queridos, eu não preciso saber qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, mas eu quero dizer ao seu coração que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele tem poder para te curar, Ele tem poder para te libertar, Ele tem poder para te encher de glória, te encher de louvor e de autoridade. Por isso eu quero aqui dizer ao seu coração que esta palavra, a palavra que refere à autoridade de Cristo, a autoridade do poder do nosso Pai sobre as nossas vidas, que pode mudar a tua história. Então eu quero dizer ao seu coração, meu querido, que o segredo para a sua vitória, o segredo para a sua felicidade está no nosso Senhor, está na presença do nosso Deus. Então, meu querido, eu quero dizer ao seu coração, que você pega esta palavra para o seu coração, e você toma posse desta palavra, porque eu tenho certeza que você será uma pessoa abençoada pelo Senhor, amém? Por isso eu quero que você medite no nome do nosso Pai, no nome do nosso Mestre, do nosso Salvador, Jesus querido, que Ele possa estar abençoando a sua vida, amém? Eu quero convidar você para nós fazermos uma oração, você que está na sua casa, se você quiser ficar de pé, colocar um copo de água na beira da televisão, nós vamos orar para Deus fazer um milagre na sua vida. Vamos orar também para a nossa cidade que está completando aí mais um ano, para Deus estar nos abençoando. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento eu quero apresentar ao Senhor, ó Deus, ó Pai, as pessoas, ó Pai, que estão, Senhor, ó Deus, nos assistindo neste momento. Ó Pai, aquelas pessoas, ó Deus, que talvez, ó Pai, está enferma, meu Deus, que está passando por um problema, por uma dificuldade. Meu Deus, eu quero profetizar, ó Pai, sobre esta vida, que o seu milagre possa acontecer sobre esta pessoa. Ó Pai, eu sinto, Senhor, a tua presença aqui
aqui neste momento, ó Pai, esta mulher, este homem, Senhor, que talvez colocou este copo de água para ser orado, para ser ungido, Senhor, eu quero profetizar que a unção da cura esteja sobre esta água. Meu Deus, eu quero apresentar a nossa cidade, a qual nós habitamos aqui neste lugar. Senhor, eu quero apresentar as pessoas que habitam nesta cidade. Meu Deus, ó Pai, as pessoas, ó Deus, meu Pai, que talvez estão perdidas, ó Deus, nesse mundo de pecado. Meu Deus, que o Senhor possa salvar esta cidade cada dia. Ó Pai, eu clamo ao Senhor agora, eu sinto a tua presença. Oh, remanda labassunde cantoronde cai. Espírito Santo de Deus, ó Pai, eu sinto a tua presença aqui neste momento, ó Pai, e eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo, vai de encontro com esta pessoa e abençoe agora, Pai, em nome do Senhor, amém e amém. Desde já eu agradeço você que sempre tem nos assistido, muito obrigado. O tempo não é muito, irmãos, é pouco, mas eu tenho certeza que o Senhor abençoa a sua vida. Muito obrigado. Tenho certeza que essa palavra ministrada pelo pastor Vitor falou ao seu coração nesse programa. Agradecer a presença do pastor Vitor aqui conosco nesse dia, que pastor da igreja Esconderijo do Altíssimo, que está localizada vindo a Porto Velho com a Luther King, cultos às quartas, sextas, sábados e domingos. E agradecer sua presença. Semana que vem estamos aqui com mais um programa. Amém, pastora Keila? Amém. Infelizmente, Cidade Gospel acabou, mas nós vamos encerrar o programa de hoje assistindo o louvor com a cantora Débora Ramalho. Eu sou dele.